Olá, catequistas! Nós vamos falar aqui rapidamente sobre o novo diretório de catequese elaborado pelo Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização. O documento foi aprovado pelo Papa Francisco no dia 23 de março de 2020. Para início de conversa, o novo diretório não anula nem substitui os diretórios anteriores, de 1971 e 1997. Nós, catequistas, precisamos ficar atentos ao que nos ensina estes diretórios anteriores. É preciso lembrar também que o diretório não é um manual de catequese, ou seja, ele não apresenta um roteiro de temas, textos e dinâmicas a serem aplicados nos encontros com os catequizandos. No diretório, nós encontramos os princípios teológico-pastorais fundamentais e algumas orientações gerais para a ação catequética em nosso tempo. São normas universais que devem ser conhecidas pela Igreja no mundo inteiro. O texto, na verdade, se destina especialmente aos bispos, padres, pastoralistas, catequetas, catequistas e outras lideranças eclesiais. Bom, se o atual diretório de catequese não substitui os anteriores, por que então ele foi elaborado? Qual a sua importância? Ou melhor, qual a sua originalidade? Nós conhecemos muito bem a necessidade que tem a Igreja de atualizar suas práticas evangelizadoras. A mensagem continua sempre a mesma: Jesus Cristo. Nós anunciamos Cristo crucificado, ressuscitado, Senhor da história, princípio e fim de todas as coisas. Dele nós não abrimos mão. No entanto, se o Evangelho não muda, o mesmo não se pode dizer dos catequizandos, nem dos catequistas. Nós estamos inseridos num contexto histórico e cultural que exige de nós revisões metodológicas e pastorais num processo de constante atualização e crescente aperfeiçoamento. Então, nós vamos apresentar neste vídeo não um resumo do diretório de catequese, uma síntese de seu conteúdo, mas algumas chaves de leitura que nos ajudam a perceber o que ele nos traz como balizas ou sinais que indicam o caminho que devemos seguir em nossa ação catequética nos dias atuais. A primeira chave de leitura é o estreito vínculo entre evangelização e catequese. Ou seja, a catequese faz parte, de forma essencial, da ação evangelizadora da Igreja. E nós não podemos mais fazer uma catequese desvinculada da evangelização, do despertar para a vida de fé. Não se trata apenas de ensinar a doutrina da Igreja, mas é preciso iniciar o catequizando na vida de fé e inseri-lo na comunidade eclesial. Catequese evangelizadora, catequese acolhedora, querigma, iniciação cristã são conceitos que se entrelaçam e que sublinham a necessária e fecunda união entre o primeiro anúncio e o amadurecimento da fé. Outra chave de leitura aponta para
o desafio que a globalização da cultura oferece ao trabalho de evangelização e de catequese. A cultura globalizada e plural própria do mundo pós-moderno se esvazia progressivamente dos valores cristãos e exige da Igreja comprometimento e responsabilidade para identificar as novas linguagens com as quais comunicar a fé, diz o diretório. Em um momento em que se modificam as formas de transmissão da fé, a Igreja está comprometida em decifrar alguns sinais dos tempos com os quais o Senhor indica o caminho a ser percorrido. Entre esses muitos sinais, podem ser reconhecidos a centralidade do fiel e da sua experiência de vida, o importante papel das relações e dos afetos, o interesse pelo que oferece significados verdadeiros, a redescoberta do que é belo e do que eleva o ânimo. Ou seja, o aspecto missionário da catequese nos impele a novas atitudes, novas práticas, pois não convivemos mais com pessoas e comunidades totalmente evangelizadas. Em vez disso, atuamos em um contexto cultural que sobrepõe os princípios da técnica e da ciência aos fundamentos do humanismo cristão. A catequese, nesse contexto, se torna ainda mais uma ação espiritual. Os catequistas devem evangelizar com o Espírito, usando em favor da fé sua criatividade, seus dons, desbravando novos caminhos que sejam capazes de despertar o ânimo de quem perdeu a essência do cristianismo e da vida eclesial. Terceira chave de leitura. É urgente e necessário encontrar novas linguagens para comunicar a fé. O que é isso? Quais são as novas linguagens indicadas pelo diretório? Primeiro, vamos recordar quais são as linguagens antigas, mas que continuam atuais, pois através delas a Igreja exprime a sua fé. Cita o diretório. Em sua história, a Igreja comunicou a fé por meio da Sagrada Escritura, linguagem bíblica, símbolos e ritos litúrgicos, linguagem simbólica ou litúrgica, escritos dos padres, símbolos da fé, formulações do magistério, a linguagem doutrinal, e o testemunho de santos e mártires. Como eu disse, essas linguagens permanecem válidas e são de importância fundamental para a transmissão da fé. Elas serão sempre valorizadas pela catequese. Mas, ao mesmo tempo, a catequese assume criativamente as linguagens das culturas, dos povos, ajudando as comunidades eclesiais a novamente encontrar a fé. Estamos aqui falando de uma catequese inculturada. A missão é sempre a mesma, mas a linguagem com a qual anunciar o Evangelho deve ser renovada com sabedoria pastoral. Quais são, então, as novas linguagens indicadas pelo novo diretório? A linguagem narrativa, a linguagem da arte e a linguagem digital. A linguagem narrativa tem diversas expressões, as histórias bíblicas, especialmente os relatos sobre a vida de Jesus e o início da Igreja, o testemunho dos santos e mártires de ontem e de hoje, são testemunhos que nos levam à experiência da fé. Por isso nós devemos trabalhar esta linguagem na nossa catequese. Trata-se de ensinar a fé vivenciada, testemunhada.
A linguagem narrativa é apresentada pelo diretório como prioridade e definida como um modelo comunicativo profundo e eficaz, pois é capaz de entrelaçar de modo fecundo a história de Jesus, a fé e a vida dos seres humanos. A linguagem da arte. Todos nós sabemos que as imagens da arte cristã, que são muitas e de diversos estilos, constituem uma verdadeira linguagem da fé. O diretório cita o seguinte ditado: se um pagão lhe pedir, mostra-me a tua fé, tu o levarás a uma igreja e o colocará diante dos ícones sagrados. Devemos então valorizar as imagens e outras expressões de arte na catequese. Quando escolhidas com cuidado, elas tocam o coração, ajudam a conhecer e memorizar os conteúdos da fé. Enfim, a linguagem da arte, por meio da contemplação da beleza, permite fazer a experiência do encontro com Deus. Podemos falar também da música sacra, que provoca no espírito humano o desejo pelo infinito. Nós queremos, na catequese, explorar tanto a arte como também a música. Graças a Deus, a nossa igreja tem um patrimônio cultural e artístico riquíssimo. Vamos utilizá-lo em benefício da evangelização e da catequese. Não podia faltar no diretório uma referência às linguagens e ferramentas digitais. Pela primeira vez, a cultura digital aparece em um diretório de catequese. É a igreja cumprindo sua missão, sempre atenta aos sinais dos tempos. Nesse campo, os desafios são imensos. O diretório reitera a importância de garantir na rede, no mundo virtual, uma presença que testemunhe os valores do Evangelho. Nós podemos perceber isso, por exemplo, durante o tempo da pandemia, como foi importante a presença da catequese nas redes sociais. Os catequistas, porém, são convidados a educar as pessoas para o bom uso dos meios digitais. Os jovens, de modo especial, deverão ser acompanhados, pois o mundo virtual pode ter profundas repercussões no gerenciamento das emoções e na construção da identidade. Rico em aspectos positivos, o mundo digital também possui um lado sombrio. Pode trazer solidão, manipulação, violência, preconceitos, ódio. A narrativa digital é emocional, intuitiva, envolvente, mas é desprovida de análises críticas, acabando por tornar os destinatários simples usuários, em vez de decodificadores de uma mensagem. E o diretório ressalta também que a realidade virtual não pode substituir a realidade espiritual, sacramental e eclesial vivida no encontro direto entre as pessoas. Depois de apresentar essas chaves de leitura, quero trazer aqui o termo da formação dos catequistas. O diretório se concentra nesse tema já na primeira parte do texto, enfatizando que para os catequistas serem testemunhas credíveis da fé, eles devem ser catequistas antes mesmo de fazer a catequese. Nós conhecemos bem esse ensino da igreja. Temos que ser catequistas antes de fazer catequese. Os catequistas terão que trabalhar com gratuidade, dedicação,
coerência, coragem, ousadia, segundo uma espiritualidade missionária que os afaste do esforço pastoral estéril e do individualismo. Por isso que os catequistas são convidados a adotar um estilo de comunhão. É a comunidade que catequiza e não catequista sozinho. A formação dos catequistas deve ser prioridade nos planos diocesanos de catequese, na organização das atividades paroquiais. Embora todos os batizados sejam discípulos missionários, os catequistas exercem um relevante papel na formação de comunidades eclesiais maduras e acolhedoras. Por isso, nós precisamos cuidar bem da formação dos nossos catequistas. O diretório continua insistindo nessa prática. Para incentivar uma catequese que se torna concreta na vida das pessoas, o diretório apresenta várias questões que tocam o tema tão relevante da cultura do encontro. A cultura do encontro também pode ser identificada como uma outra chave de leitura. Vou apenas citar alguns pontos aqui elencados no diretório e que nós devemos dar a verdadeira atenção. Primeiro, a importância da família. Todos nós sabemos, enquanto sujeito ativo de evangelização e lugar natural para viver a fé de maneira simples e espontânea. Depois, o necessário acompanhamento na fé numa ótica de cuidado dos novos cenários familiares presentes na sociedade contemporânea. Depois também a respeito dos interlocutores. A catequese cita as pessoas com deficiência, nos ensinando a buscar, a promover a cultura de inclusão para vencer a cultura da exclusão. O diretório cita também a questão dos migrantes. Em relação aos migrantes, a catequese terá que se concentrar em acolhida, confiança, solidariedade, a fim de que os migrantes sejam sustentados na luta contra os preconceitos. Ainda lembra o diretório a opção preferencial pelos pobres. Seja também uma atenção espiritual, lembrando o primado da caridade e a importância de um dinamismo missionário que, no encontro com o mais necessitado, realize o encontro com Cristo. Em um contexto de pluralismo religioso, a catequese deverá aprofundar e fortalecer a identidade dos crentes, ajudando-os no discernimento e promovendo seu impulso missionário por meio de testemunho, da colaboração e do diálogo afável e cordial. Pluralismo religioso é uma outra questão trabalhada pelo diretório. Também tem a questão da ciência e fé. O diretório recomenda uma catequese bem preparada e aprofundada que saiba combater uma divulgação científica e tecnológica muitas vezes impreciso. Ensina que devemos eliminar preconceitos, ideologias e esclarecer os aparentes conflitos entre ciência e fé, além de valorizar o testemunho de cientistas cristãos. Em relação à bioética, um assunto também muito atual, em questões de bioética, o diretório diz que os catequistas precisarão de treinamento específico que parte do princípio da sacralidade e inviolabilidade da vida humana, que contrastam a cultura de morte. Temos também a questão da conversão ecológica. O diretório apresenta a necessidade de uma profunda conversão, a ser promovida através de uma catequese atenta à proteção da criação, inspiradora,
de uma vida virtuosa, longe do consumismo. A ecologia integral é parte integrante da vida cristã. Além disso, o diretório fala do forte incentivo que nós devemos oferecer aos catequizandos, à igreja, às pessoas, de modo geral, a um compromisso social ativo para agirem em favor do bem comum, combatendo as estruturas do pecado com a retidão moral e a abertura ao diálogo. Pois bem, catequistas, esses são pontos importantes apresentados pelo Diretório de Catequese que nós devemos trabalhar em nossa formação. Além de todo esse caminho que nós já traçamos, a partir dos diretórios anteriores, o novo diretório nos traz estas chaves de leituras e esses temas que devem entrar no nosso trabalho catequético, tanto na nossa formação pessoal, como também no anúncio da Palavra de Deus inculturada, a Palavra de Deus que vem para iluminar a humanidade exatamente nesse contexto em que ela está, que muitos desafios são apresentados, mas nós acreditamos na força da evangelização, na inspiração que o próprio Espírito permite aos catequistas e evangelizadores para que a nossa palavra seja sempre uma palavra certa na hora certa, do jeito certo. Vamos então procurar conhecer o diretório, todos os seus ensinamentos e, mais do que conhecer, vamos aplicar em nossa prática evangelizadora as suas orientações. Um grande abraço, Deus abençoe vocês todos.